Meio-dia e 54 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Olha só, os moradores do bairro Saci, na zona sul da cidade, foram surpreendidos com o corte das árvores da Praça Gentil Macedo. A polícia já identificou o suspeito e as investigações para a apuração do crime já foram iniciadas. O homem acusado de ordenar o corte de dezenas de árvores na Praça Gentil Macedo, no bairro Saci, zona sul de Teresina, foi identificado e prestou depoimento nesta terça-feira na Delegacia do Meio Ambiente. O morador, que não teve o nome revelado pela polícia, tem 46 anos e possui um escritório de contabilidade em frente à praça. Ao comparecer à delegacia, ele justificou o ato por conta de que o local estava sendo frequentado por usuários de drogas e vândalos. Ele ocultou as informações, mas independente dele ter deixado de falar, nós já tínhamos conseguido as informações necessárias para chegar na coautoria do fato, no caso, a pessoa que foi responsável pelo corte. Ele foi o mandante, né, da conduta, pagou uma pessoa para fazer onde ele disse que é uma poda, mas na verdade foi um corte de árvores, várias árvores numa praça pública municipal. Além do contador, também irá prestar depoimento à empresa responsável pela execução dos cortes das árvores, que já foi identificado e comparecerá à Delegacia do Meio Ambiente nesta quarta-feira. Ela é coautora do crime ambiental, ela vai responder também pelo artigo 39. Ela vai comparecer na delegacia, vai prestar informações a respeito do fato e vai ter que trazer a comprovação da autorização pelo uso da motosserra. Se ele não trouxer essa licença, ou autorização do uso, ele também vai responder por outro crime que é previsto na Lei de Crimes Ambientais, que está previsto no artigo 51. Cortar, destruir e depredar plantas de logradouros públicos é considerado crime ambiental e quem for flagrado cometendo esse ato pode sofrer sanções. Ele vai responder pelo artigo 39, né, a pena de 3 meses a 1 ano, podendo também sofrer pena de multa. Isso vai ser determinado pelo judiciário. A população lamentou o corte das árvores, algumas com mais de 40 anos. Pode ter sido errado ele ter cortado, né? Mas porque era para ser, para podar, né? Mas aí da hora ele resolveu e cortou, mas não é o fim do mundo. Aqui essa praça é tradicional, é antiga, Gentil Macedo. E, olha, mexeu com o ecossistema, né? Uma árvore frondosa como flamboyant, várias árvores. A população só lamenta. A natureza, você sabe que leva anos para ficar desse tanto. Aí a pessoa chega e poda ela. É uma vida. Hoje em dia, o fone de ouvido já é um acessório, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas o uso em excesso, principalmente com um volume alto demais, é prejudicial. Oi? Falou comigo? Desculpa, eu estava aqui no celular ouvindo música pelo fone de ouvido e nem te escutei. Quem não já passou por essa situação? Falou com o outro e ele nem te escutou por causa dele. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que os hábitos mudaram e que o excesso do uso do fone de ouvido ou volumes altos por eles podem causar problemas na audição, principalmente de pessoas nascidas a partir da década de 80. Meu esposo, né, ele usa assim acho que 2 a 3 horas. Ele gosta de usar. Eu não uso não, porque eu sei que faz mal. Eu falo para ele não usar muito, mas é tipo assim, escuta no ouvido e sai no outro. Uso sempre, para tudo, para estudar, para ouvir música no ônibus. Eu não saio de casa sem meu fone de ouvido. Eu escuto música, escuto áudios, eu ligo com meus pais, tudo no fone de ouvido. E já tem comprovação em números de perdas auditivas geradas pelo excesso do uso do fone de ouvido. Em 2010, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, foram mais de 360 milhões de pessoas. Em 2018, foram 466 milhões. E tudo indica que daqui a 30 anos, 10% de toda a população vão ter esse problema. A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 110 milhões de pessoas estão expostas no mundo a ruídos que podem causar prejuízos à audição ou à via auditiva como um todo. As perdas serão graduais, não acontecerá de maneira repentina e nem haverá uma perda muito intensa. Por isso que eu digo, é importante avaliar inclusive antes do paciente perceber,
para que previna-se a evolução. Então, quer dizer que fone de ouvido é proibido? Não. É preciso medir o tempo certo para ficar usando. E existe uma escala de intensidade sonora. Em 85 decibéis pode ficar até 8 horas. Em 90 decibéis até 4 horas. 95, 2 horas. E a partir de 100, apenas minutos. Exemplificando, um liquidificador vai até 90 decibéis. 120 equivalem a um avião na pista, ou um trovão, ou passar um show próximo ao palco. E ouvir música alta no fone de ouvido pode ultrapassar a 100 decibéis. Os estudos mostram que acima de 85 decibéis já se pode causar prejuízos à audição, dependendo do tempo de exposição. 85 decibéis, por exemplo, o nível de exposição sonora de 8 horas, como é, por exemplo, a carga horária de um trabalhador que se expõe a esse tipo de situação, já pode causar perda auditiva. Apenas a cada 5 decibéis que você eleva nessa intensidade, para 90, por exemplo, você já cai para metade o tempo que você deve se expor. A seguir, deputados discutem o estado do açude Caldeirão, que causa pânico na população de Piripiri. Continue assistindo o 23.1. O Dia News, primeira edição, retorna em instantes.